E aí, galerinha? Quanto tempo, né? Como o professor Reginaldo lá comunicou a vocês, a minha licença já encerrou, né? Foi um período de 3 meses. E nós estamos retomando. Eu vou estar trabalhando com vocês essas últimas quinzenas. O professor Reginaldo trabalhou as 3 primeiras quinzenas, avaliando em 5 pontos. E aí nós teremos essas últimas quinzenas. Embora, né, dando aí uma notícia boa a vocês, só temos 2 quinzenas para encerrarmos a unidade, porque a quarta e a quinta quinzena. Essa quarta quinzena, ou seja, essa semana, as atividades que nós vamos trabalhar essa semana, elas irão ser avaliadas em 2 pontos, e a quinta quinzena será avaliada em 3 pontos. Só ficará comigo na sexta quinzena o pessoal e ficar de recuperação, que eu espero que não seja ninguém. Mas se ficar, estaremos aqui de boa, né, para trabalhar e recuperar essa possível perda. Mas a nossa temática será a eletrodinâmica, né? No livro didático de vocês, essa eletrodinâmica, ela está na página 81, ela inicia aí na página 81. Nós estaremos trabalhando, né? Vocês trabalharam aí a eletrostática, né? Tudo voltado à questão dos prótons, dos elétrons, quantidade de carga elétrica, campo elétrico, não foi isso? Enfim, isso foi trabalhado lá nas 3 primeiras quinzenas. Essas 2 últimas quinzenas, a gente vai tentar fazer um resumo de alguns aspectos possíveis para o Enem, né? E eu acredito que um deles é justamente a eletrodinâmica. Até os Enems passados aí, sempre cai uma questão sobre a eletrodinâmica, seja no contexto da energia elétrica, no contexto da corrente elétrica, enfim. Todos os aspectos eletrônicos envolvem a eletrodinâmica. Por quê? Porque nele percorre prótons e elétrons, né? O acesso, a conexão, o movimento. E o que vem a ser essa eletrodinâmica? A eletrodinâmica, né? Coloquei aqui um conceito básico para que a gente possa introduzir palavras-chave e associar tudo que vocês já vivenciaram, que iremos vivenciar daqui para frente nessas últimas quinzenas. Eletrodinâmica é a parte da eletricidade que estuda, analisa e observa o comportamento das cargas elétricas. Essas cargas elétricas em movimento. E vocês estudaram ela. Quais são as cargas elétricas? Somente cargas positivas e negativas? Não. Cargas elétricas são cargas positivas, negativas e neutras. As cargas elétricas não só são prótons e elétrons. O que vai estabilizar esses prótons e esses elétrons são os neutros. Embora as cargas positivas nós chamamos de prótons, as cargas negativas nós chamamos de elétrons, as cargas neutras, obviamente, os nêutrons. Então, quais são as principais cargas elétricas? As cargas positivas e as cargas negativas. Não é que os nêutrons não são importantes, eles são fundamentais para que não haja curto-circuito durante esse movimento de corrente elétrica. Tá? E aí, não esqueçam que as cargas positivas, né, chamamos de prótons, esses prótons também podem ser associados aos cátions, né, associando aí uma química física, e as cargas negativas, que são os elétrons, também podem ser chamados de ânions. Agora, anota aí no cantinho qual a função das cargas elétricas. As cargas positivas têm a função de liberar energia e as cargas negativas têm a função de absorver energia. Vou repetir para que vocês possam anotar no cantinho aí e não esquecer no contexto teórico de vocês. Quais são as cargas elétricas? Cargas positivas, negativas e neutras. Não são apenas 2 cargas elétricas, são 3. Tá? As cargas neutras, elas não aparecem, não possuem sinais, por isso aparentemente não visualizamos. As cargas positivas são os prótons, chamados de cátions, com função de liberar energia. As cargas negativas são chamadas de elétrons ou ânions, com função de absorver energia. E aí, essa eletrodinâmica é justamente quando essas cargas estão em movimento. Porque vocês aprenderam lá nas 3 primeiras quinzenas que se essas cargas estiverem estáticas, né, elas não vai representar a eletrodinâmica, ela vai representar a eletrostática. Beleza? Então, vamos seguir. A movimentação das cargas elétricas dá-se o nome de corrente
elétrica. Então, se você conecta o aparelho, se você tira o aparelho do celular do carregador, né? Se você não está no conectivo do carregador, então o carregador em si, ele não está produzindo corrente elétrica. O aparelho celular em funcionamento, ele vai estar produzindo corrente elétrica, porque se não produzir corrente elétrica, não tem funcionamento. Porém, o aparelho celular, quando ele está descarregado, aí ele não possui ali a corrente elétrica, porque ele não está conectado a nenhum fio eletrônico que dê funcionamento a ele. Tem que estar a carga em movimento. Ele tem que ter bateria, conter o gerador. Beleza? Cujos exemplos existem em grande número. Né? Então, qualquer aparelho eletrônico, não só aparelho eletrônico, nós mesmos, seres humanos, produzimos essas correntes. Né? Onde ele coloca aí, ó, inclusive em nosso organismo, com as minúsculas correntes elétricas nervosas que propiciam a nossa atividade muscular, as nossas sensações, né? O contato com o próximo, né? Seja ele de cargas iguais ou diferentes, vai ter uma sensação. Essas sensações nervosas, né, esse contato, quando você vê a pessoa que você gosta, por exemplo, você dá uma descarga elétrica no seu organismo e você consegue pulsar com mais velocidade, com mais emoção. Então, isso dá-se em função da corrente elétrica, da descarga que existe entre os nossos movimentos musculares. Vamos dar sequência? Dando sequência, é importante lembrar que essa corrente elétrica, né? Então, vocês aprenderam aí nessas 3 primeiras quinzenas vários símbolos, né? Em especial, referente à carga elétrica, referente ao campo elétrico. Né? Então, a carga elétrica, né? A quantidade de carga elétrica, vocês associaram a letra Q. Né? E aí, com essa quantidade de carga elétrica, vai se produzir uma intensidade, uma quantidade de corrente elétrica. Essa quantidade de corrente elétrica, que vai sair sempre do positivo e chegar no negativo, e não do negativo para o positivo, é sair do positivo, né? Ela sai do norte e entra no sul, sai da carga positiva para a carga negativa, e juntas vai produzir esse movimento, essa corrente. E aí, a intensidade de corrente elétrica, ou quantidade de corrente elétrica, é representada pela letra I. Como vocês aprenderam os símbolos matemáticos, massa, medida em grama, volume, medida em litro ou em metros cúbicos, não é isso? O tempo, medido em horas, minutos, segundos. Também temos unidades de medidas para as grandezas físicas, para a grandeza da corrente elétrica. A corrente elétrica é representada pela letra I e a sua unidade de medida é ampere. Tá? Esse SI vocês já aprenderam lá em séries anteriores, que significa Sistema Internacional de Unidades. Então, pelo Sistema Internacional de Unidade, a intensidade da corrente elétrica é uma grandeza, e essa grandeza tem como unidade de medida o ampere, representado pela letra A. Professor, essa letra A em matemática eu chamo de área. Ela é área quando for representar grandeza, mas se ela acompanhar um número, ela é chamada de ampere, representa uma unidade de medida. Beleza? Vamos seguir. Que vocês já aprenderam nas 3 primeiras quinzenas, que representa a carga elétrica. Aqui ele coloca como carga elétrica total, porque pode existir mais de uma, e que atravessa a seção S, né, a seção do condutor. Tem um aparelho eletrônico, né, uma pilha, uma bateria, né, e ela vai estar com corrente elétrica, com determinada quantidade de carga elétrica. Essa quantidade de carga elétrica, que é a grandeza, ela vai ser medida em coulomb, né? Esse coulomb representado pela letra C. Acredito que vocês tenham também trabalhado os submúltiplos do coulomb, que são milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb e picocoulomb. Esses submúltiplos nós iremos trabalhar na aula com a lousa, né, com a parte prática. Hoje a gente vai trabalhar apenas o contexto teórico, e aí a parte prática a gente vai trabalhar na próxima quarta-feira. Tá? Hoje eu vou colocar só situações teóricas, e na próxima quarta-feira a gente vai trabalhar só com questões de aplicações, e aí eu vou lançar a atividade teórica hoje e uma atividade de cálculo, né, atividade prática na próxima quarta-feira. Todas duas com o mesmo peso 2, e vai ficar na caderneta a nota maior. Hoje eu vou lançar apenas uma atividade teórica. Quarta-feira eu vou lançar apenas uma atividade de cálculo, uma atividade prática.
E aí, a nota maior é que vai ficar. Beleza? Professor, e se eu fizer a atividade de hoje e não fizer de quarta? Aí você já não fica com a pontuação máxima. Porque para a direção, você tem que estar com a visualização em vídeo, a postagem das duas atividades. Aí a nota, mas se as duas ficar 2, maravilha, senão você está pronto, preparado para o Enem. Beleza? Vamos seguir. Aí nós temos N, número de cargas elementares. O que são cargas elementares? Vocês trabalharam que essas cargas elementares é o número de prótons ou elétrons, né? Ou seja, quando ele coloca elétrons livres nos sólidos, né? Que pode ser cargas, quantidade de número de cargas elétricas, seja prótons ou elétrons, que atravessam a seção no intervalo de tempo. Vocês também associaram esse como carga elementar, a carga de um próton ou a carga de um elétron. Se for a carga de um próton, fica 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb positivo. Se for a carga de um elétron, fica menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Não esqueçam que esse é chamado de carga elétrica elementar. Elementar quer dizer de um único próton ou de um único elétron. Ok? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês vão lançando aí para mim a dúvida no PV. Aqui nós temos duas regras, e nessas regras são fundamentais para que a gente possa responder o contexto teórico. Aqui nós temos a regra para calcular a intensidade de carga elétrica, ou intensidade de corrente elétrica. A carga elétrica, representada pela letra Q, e a intensidade da corrente elétrica pela letra I. Temos aqui intensidade de corrente elétrica e quantidade de carga elétrica. A quantidade de carga elétrica foi uma grandeza que vocês trabalharam nas primeiras quinzenas, sendo ela definida pelo produto, ou seja, a multiplicação entre N, que é o número de cargas elementares, a quantidade de cargas de elétrons ou prótons, e E, que é a carga elementar, o valor de um único próton ou o valor de um único elétron. Lembrando que essa quantidade de carga elétrica ela é um valor modular. Você vai usar o valor sempre positivo em regra. Ok? E para definir a intensidade de corrente elétrica, o que é que eu tenho que fazer? Pegar o valor da quantidade de carga elétrica e dividir pelo tempo em segundos. Geralmente as questões do Enem, ela vem em minutos. E aí você vai transformar minutos em horas. Para transformar minutos em horas, aí já é uma aplicação que estamos cansados de saber que basta multiplicar o valor por 60, né? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Logo, se ele dá 2 minutos, 3 minutos, 2,5 minutos, se eu multiplicar o valor por 60. Inclusive, no livro didático de vocês, tem situações próximas ao que eu estou comentando agora, lá na página 85. Mas hoje a gente vai trabalhar o contexto teórico, a atividade prática do livro, a gente vai trabalhar na próxima quarta-feira. Ok? Dando sequência, a eletrodinâmica, quando usamos o termo eletrodinâmica, estamos falando dos elétrons em movimento. Eletrostática, elétrons em repouso. Eletrodinâmica, elétrons em movimento. E todo movimento vai conter, em função de quem? Em função, principalmente da corrente elétrica, que são as cargas positivas e negativas, polo positivo e negativo. 2 polos negativos não gera corrente. 2 polos negativos ou 2 polos positivos não vai gerar corrente. Tem que ser um positivo e um negativo, ou seja, cargas opostas. Geralmente, com essa corrente elétrica, teremos, consequentemente, uma resistência elétrica, para que não haja curto-circuito, uma tensão elétrica, que vai estar indicando a voltagem, né? Aqui em Agostina, por exemplo, nós temos uma voltagem de 220, né? Mas tem cidades que é bivolt, né? Tipo Sítio do Quinto, ela tem a voltagem de 110 e 220, ou mesmo uma aplicação em Paripiranga, que são cidades mais próximas da gente, que é 110. Paripiranga 110, Agostina 220, Sítio do Quinto bivolt, 220 e 110. É tanto que os aparelhos, os conectivos eletrônicos hoje já são bivolt, né? Antigamente era necessário utilizar um gerador para que não queimasse o aparelho. E aí hoje, com a seção bivolt, você pode conectar de boa. E aí, consequentemente, essa tensão elétrica, junto com essa resistência, vai existir nela uma potência elétrica. Então, são 4 grandezas que nós estaremos trabalhando nesta semana. Corrente elétrica, representada pela letra I, e medida em ampere. A resistência elétrica é representada pela letra R, medida em ohm.
Vamos conhecer a unidade do Ohm já já. E tensão elétrica, que é uma grandeza que vocês já conheceram nas 3 primeiras quinzenas, representada pela letra U ou pela letra V, representando potencial elétrico e voltagem. Né? A tensão elétrica, aqui agora, vou falar mais devagar, para que vocês também façam uma anotaçãozinha aí nessa questão que eu estarei questionando vocês sobre. Que outro nome, que outro sinônimo temos a tensão elétrica e qual a unidade de medida? A tensão elétrica também pode ser chamada de DDP, que é a diferença de potencial, grandeza conhecida nas 3 primeiras quinzenas, ou potencial elétrico. Tensão elétrica, diferença de potencial e potencial elétrico são 3 grandezas definidas pela mesma unidade de medida, que é volts. Volts é uma unidade de medida que mede a tensão elétrica. Essa tensão elétrica também pode ser chamada de diferença de potencial ou potencial elétrico. E aí, na potência elétrica, eu quero a potência. Quantos watts tem a potência? Por que, que o chuveiro elétrico consome mais energia do que outros conectivos, do que outros aparelhos? Porque ela tem uma potência maior. Quanto maior a voltagem, voltagem em watts, quanto maior a potência, maior será o gasto de energia elétrica. Então, por que uma lâmpada ela consome menos energia? E por que as fluorescentes elas consomem menos energia do que as incandescentes? Porque as incandescentes tinham no mínimo 40 watts. Esse watts também é chamado de watts. Então, as incandescentes. As fluorescentes, hoje em dia, vocês usam ela com 12 watts e de boa. E ela tem a mesma funcionalidade, ou melhor ainda. Não é assim? Vamos conhecer passo a passo. Então, me ajude aí. Corrente elétrica medida em ampere, representada pela letra A. Resistência elétrica medida em ohm. Já mostro o símbolo dessa unidade de medida. Tensão elétrica medida em volts, representada pela letra V. E potência elétrica medida em watts. Outro detalhe importante nessa potência elétrica. Potência elétrica ela é medida em watts, mas também pode ser medida em joule, que vocês escrevem joule, né? O joule mede trabalho e mede potência elétrica. Quando é que a potência elétrica é medida em watts e quando é que a potência elétrica é medida em watts? Ela o joule. Ela é medida em watts quando o tempo estiver em horas. E ela será medida em joule quando o tempo estiver em segundos. Para calcular a energia elétrica, eu vou multiplicar a potência pelo tempo. Para calcular a energia elétrica, a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Se eu quero saber a energia elétrica produzida, eu vou pegar a potência do aparelho e multiplicar pelo tempo utilizado. Se o tempo utilizado for segundo, a unidade dessa energia será o joule, né? A potência vai vir em watts. Se a potência vier em quilowatts, aí a energia será joule. Ficou claro? Vamos repetir? Sim? Vamos lá? Para calcular a energia elétrica, preciso de quem? Preciso de potência e tempo. Se a potência vier em watts, o tempo terá que estar em segundos, para que a energia fique joule. Se a potência vier em quilowatts, é o kW, o tempo terá que estar em horas, porque aí a energia elétrica fica em quilowatts-hora. A gente vai ver toda essa prática na próxima aula, que hoje a gente vai ver apenas o contexto teórico. Vamos para uma análise aqui nas cargas negativas. Nós sabemos que as cargas negativas são os elétrons, chamados de ânions, com a função de absorver energia. Sabemos que as cargas positivas são chamadas de prótons e tem também chamada de cátions, com a função de liberar energia. A diferença entre o polo positivo e negativo vai gerar a diferença de potencial. Essa diferença de potencial é o que nós chamamos de tensão elétrica ou DDP, gerando assim uma descarga elétrica. A diferença de potencial gera descarga elétrica, que é aquele sonzinho dos raios e trovões, né?
O choque entre a carga positiva e negativa gera o relâmpago, e esse relâmpago vai produzir um som, que é o que nós chamamos de trovão. Assim, vamos seguir. Corrente elétrica. A corrente elétrica, que é o que nós chamamos de fluxo de carga elétrica, resultante da diferença de potencial, que é o que nós vimos atrás, né, na imagem anterior, entre duas extremidades, ou seja, a extremidade do polo negativo e o polo positivo, ou vice-versa, a ordem não altera. O deslocamento de elétrons ocorre para restabelecer o equilíbrio, né? Então, esse equilíbrio, quem vai fornecer esse equilíbrio? Os nêutrons. A intensidade desse fluxo, né, a intensidade de corrente elétrica, será medida em ampere, que nós já vimos no início das explicações. Aqui, nós vamos encerrar com essas fórmulas que serão de fundamental importância para as nossas aplicações lá no livro didático de vocês, né, página 84 a 85. Aqui nós temos as grandezas que foram teoricamente analisadas. Fórmulas relacionadas à corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica, representada pela letra I. O que define a intensidade de corrente elétrica? A quantidade de carga elétrica e o tempo. A quantidade de carga elétrica medida em coulomb, o tempo medido em segundos, que é o caso que eu disse que se tinha em minutos, tem que transformar em segundos. E a intensidade de corrente elétrica, nós vimos que ela é medida em ampere. A tensão elétrica, também chamada de DDP, ou diferença de potencial, ela é representada pela letra U, que é medida em volts, que é o V, e ela vai ser definida multiplicando a resistência elétrica, R, pela intensidade de corrente. A potência elétrica, porque nós vimos que se eu quero saber a potência de um determinado aparelho, não é energia. A energia eu multiplico potência por tempo. Mas se for potência, eu multiplico a tensão elétrica pela intensidade de corrente. A potência é medida em watts. Eu vou transformar a unidade da potência em quilowatts se for uma energia relacionada ao tempo em horas. Potência elétrica, nós temos duas regras aqui, né? Se você tiver a tensão elétrica, você multiplica pela intensidade de corrente elétrica. Se no lugar da tensão você tiver a resistência, você tem que elevar a intensidade da corrente ao quadrado. Isso significa que U vezes I é igual a R vezes I ao quadrado, em proporções iguais. Ok, pessoal? E aí, para que o vídeo não fique tão longo, nós vamos parar por aqui. No nosso próximo encontro, nós iremos falar sobre a associação de resistores, geradores, receptores e dar sequência também a questões magnéticas. Fiquem com Deus, um abraço, até o nosso próximo encontro. Darei um jeito de a gente ter um encontro online para que a gente possa trocar ideia, para que eu possa ver vocês novamente, virtualmente, ansiosa pelo nosso reencontro presencial. Fiquem com Deus, até a próxima aula.